Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar com matemática e língua portuguesa. Fique atento às explicações para fazer as atividades. Depois faça as atividades e envie uma foto para o seu professora. Nós iremos começar a nossa atividade pela matemática hoje. Então, nós vamos trabalhar com gráficos e tabelas. Nós utilizamos o gráfico e as tabelas quando a gente precisa organizar alguns dados de forma que fique mais fácil para quem está lendo entender. Por quê? Porque o gráfico, como ele é um desenho, é muito mais fácil você ver ele do que você ficar lendo dados escritos. Então, nós vamos começar a nossa primeira atividade com um gráfico de colunas, que é esse gráfico aqui. Então, ele mostra os alunos do 5º ano A que jogaram basquete e quantos pontos cada aluno fez. Então, nós temos o Caio, o Fábio, o Thiago, o Rafael, o Vitor, o Adriano, o Fred e o Breno. E nós temos até onde foram os pontos de cada um. O que a gente tem que lembrar? Nesse caso desse gráfico aqui, cada quadradinho conta um ponto. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos do Caio. E assim dos outros. Então, para cada um deles, eu conto quantos quadrados ele tem para saber quantos pontos ele fez. Por quê? Essa é a proporção desse gráfico, tá? Cada gráfico a gente tem que olhar quanto que vale cada espacinho desse, cada demarcação. No caso do nosso gráfico aqui, cada espacinho desse, cada quadrado desse, indica um ponto. Então, depois que eu olhar esse gráfico, ver aí quem fez cada ponto, eu tenho que responder. Quantos jogadores participaram? Quem fez mais pontos? Quem fez menos pontos? Qual o número total de pontos? Quantos pontos o Breno fez a mais que o Thiago? Então, o que a gente vai fazer? Quantos jogadores participaram? Eu tenho que ver ali, eu já tenho o nome dos jogadores, eu vou contar ali quantos participaram. Para saber quem fez mais ou menos pontos, eu tenho que analisar o meu gráfico. Ver aí quem que fez mais, quem que fez menos, O número total de pontos, eu tenho que somar aquilo que cada um dos jogadores fez. Então, se cada um desses jogadores são do 5º A, eu tenho que somar quanto o Breno fez, mais quanto o Fred fez, mais quanto o Adriano fez e assim por diante, tá? Para eu saber a diferença entre o Breno e o Thiago, eu tenho que pegar quem fez mais... Quem que eu quero saber? O Breno. Então, eu pego a quantidade de pontos que o Breno fez e para achar quanto ele fez a mais que o Thiago, eu faço uma conta aí, eu tenho que tirar de dentro do que o Breno tem ali, aquilo que o Thiago fez, para saber qual é a diferença. Então, que conta que eu uso para achar isso? Para ver quanto alguém fez a mais que o outro, tá? Aí nós temos, é um tipo, pode ser, aqui ele chama como gráfico, tá? Mas é também uma tabela. Essa atividade, ela é mais uma tabela do que um gráfico. Então, aqui eu tenho a chave de leitura. O que quer dizer chave de leitura? Quer dizer que cada garrafinha dessa aqui vale 1 milhão de litros. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a região A. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 garrafinhas. Então, eu tenho que pegar essas 11 garrafinhas e fazer vezes 1 milhão de litros. Então, a região A produz 11 milhões de litros de suco, tá? Então, ali, eu vou responder qual a região que produz mais sucos. Eu vou ver quem que produz aqui mais sucos. E quem que produz menos sucos? Eu vou analisar a quantidade de garrafas que estão dispostas ali. Então, eu tenho que achar quem fez mais e quem fez menos, Se uma garrafinha indica 1 milhão de litros, eu tenho que pegar quem tem mais garrafinhas para ser o maior produtor. O menor produtor é quem tem menos garrafinhas, Aquele que produziu menos. E daí eu vou calcular qual é a produção da região B. Então, eu vou lá na região B, vou ver quantas garrafinhas tem
E para cada garrafinha vale 1 milhão de litros. Então, eu vou transformar quantas garrafinhas eu tenho aqui vezes 1 milhão de litros. Eu posso fazer mentalmente, eu não preciso montar uma conta. Então essa garrafinha vale 1 milhão, essa vale 1 milhão, essa vale 1 milhão e essa vale 1 milhão. Somando isso tudo vai dar quanto? Tá? Aí vocês respondam aqui. O terceiro gráfico, a gente chama de gráfico de pizza, porque ele lembra uma pizza, né? Com as fatias dela. E eu tenho aqui os nossos continentes, né? Então, eu tenho a Ásia, a Europa, a Oceania, a América e a África e a população mundial, né? Então, aqui eu tenho quem mora na Ásia, azulzinho aqui quem mora na Europa, meio vermelhinho aqui na Oceania, de verde na América, de rosa na África. Então, qual desses aqui é o continente mais povoado? Qual é a parcela da pizza, né? A fatia da pizza que é maior, que é o mais povoado? E qual é o menos povoado? Qual que é o que tem a menor fatia no meu gráfico? Então, no gráfico de pizza, a gente trabalha assim, né? Com o tamanho, com a proporção, tá bom? Então, de matemática é isso. Vocês vão fazer essas 3 atividadezinhas sobre gráficos e tabelas. Aí, nós vamos para a língua portuguesa, tá? Então, a gente vai voltar ao nosso texto, Amigos Inseparáveis. Vocês vão refazer a leitura do texto, tá? Com tranquilidade, com bastante atenção, e nós vamos responder daí as perguntas. Qual o nome do animal? Qual alimento foi oferecido ao animal e o que o Faísca achou? Na número 12, nós temos 2 perguntas. Qual o alimento oferecido pelo animal e o que o Faísca achou? Então, eu vou ter que ter 2 respostas ali. Responda a primeira pergunta. Qual alimento foi oferecido ao animal? Foi oferecido ao animal tal alimento. Ponto final. Segunda pergunta. O que Faísca achou? Aí depois do meu ponto final, vou fazer letra maiúscula e responder a minha segunda pergunta. O que ele achou? Ele gostou ou não gostou? Ele achou o quê? Tá? Então, por que Faísca começou a ladrar? O que ele queria chamar a atenção com esse ladrar dele? Né? O que é ladrar? Lembrem-se disso. Então, aí a menina ofereceu o bolo ao Manuel. Eu tenho que fazer a resposta completa. Sim, ela ofereceu o bolo ao Manuel ou não, ela não ofereceu o bolo ao Manuel. Eu tenho que fazer a resposta completa, tá? Como que o Manuel resolveu a situação? O que ele fez em relação à menina ter dado ou não um bolo para ele? Né? Ele tem uma ação que ele faz. E por que o nome Faísca combinava com o cão? Tem lá no texto, o cão ainda fala por que combina com ele, tá? Aí, quem construiu o castelo? Tem também no texto. Aí ele pergunta, o que significa que o cão estava a ladrar? Se eu não souber o que é ladrar, eu tenho que ir no dicionário procurar. Se eu não tiver no dicionário, eu vou na internet procurar. Vou pesquisar lá, o que significa ladrar? E eu vou saber o que significa. Tá? Aí nós temos um trechinho. Afagava meu pelo, encostava a cabeça à minha. Quem que fez isso? Quem que afagava o pelo do cão? Quem que encostava a cabeça no dele? Quem ficou entristecido e por quê? Tem uma pessoa que ela fica entristecida ali no texto, né? Aí a 21 é pessoal, né? Se você mudaria o final. Porque o final, ele diz lá, se o Manuel ganhou ou não ganhou o bolo, tá? E você mudaria esse final? Você acha que o final ficou de acordo ou você mudaria? O que você mudaria, tá? Aí o narrador, né, no 22, a gente vai falar sobre narrador, né? Que é a pessoa que está contando a história. Aqui está escrito cantando, mas é contando, tá? Então, conseguimos identificar quem que está contando a história? Nesse texto é possível identificar. E quem é que está contando a história? Qual personagem está contando a história? Eu tenho que achar isso. Então, eu tenho aqui 6 frases do texto. Deixa lá a Faísca, que nome engraçado, chama-me Luísa. Parecia estar encantada comigo, como se chama o cão e que lindo nome. Essas frases, elas vão aparecer todas aqui no meu texto, tá? Só que eu tenho que achar a ordem em que elas aparecem. Qual dessas frases aqui é a primeira a aparecer? E a segunda? E a terceira?
Então, vocês têm que voltar lá no texto e achar qual é a ordem dessas frases, ok? Então, bons estudos para vocês. Caprichem na letra, ok? Façam com cuidado, atenção, retomem o texto mais de uma vez. Se tiver dúvida, retome o vídeo, tá? Assista de novo. E qualquer coisa, entre em contato com a prof, ok? Então, até a próxima aula!